Boa tarde, eu me chamo José Marcelino e estou aqui para dar início à apresentação do seminário da disciplina de Biologia dos Fungos, cujo tema é micoses cutâneas e subcutâneas, onde a docente é a professora Nádia Santos Vitória e o corpo discente da minha equipe é constituído por 5 componentes: Alícia Regina Dantas de Barros, Camila dos Santos Lima, João Vitor Leal de Castro, por Maria Rita Gomes de Sá e por minha pessoa. Dando início sobre o tema do seminário, eu vou falar um pouco sobre essa definição do que seriam as micoses cutâneas. As micoses cutâneas, elas envolvem, né, as camadas mais profundas da epiderme e dos seus tegumentos, e um exemplo clássico disso nós podemos ver um exemplo considerável dessas infestações de fungos, né? No caso do cabelo e das unhas, que são exemplos mais clássicos. Podemos ver aí como mostra nessas essas gravuras, micoses localizadas na região dos pés, entre os dedos, nos braços, nas costas e diversas áreas do corpo, né? Falar um pouco sobre as micoses cutâneas, as dermatofitoses ou dermatófitos, eles nada mais são do que fungos queratinofílicos e queratinolíticos, onde esses fungos eles possuem a capacidade, né, de quebrar a queratina e de usá-la no processo de nutrição. Eles são capazes de destruir as superfícies queratinosas de pele, pelos e unhas, como já foi falado. Os dermatófitos, eles podem ser geofílicos, ou seja, eles vivem no solo, né, são patógenos ocasionais, como eles podem ser zoofílicos, ou seja, eles parasitam o pelo e a pele de animais, infectando seres humanos também. A maioria dos animais que são acometidos por esta espécie de dermatófitos são os cachorros, os cães. Ou eles também podem ser antropofílicos, eles infectam humanos e são transmitidos direta ou indiretamente, né, de hospedeiro para hospedeiro, né, de pessoa para pessoa. Os fungos geofílicos e zoofílicos, eles causam uma reação profunda no hospedeiro, como lesões altamente inflamatórias, né, mas que com uma terapia um tanto que corriqueira, né, ele pode conseguir um bom resultado, né, no tratamento ou até mesmo a cura dessa micose. Já as infecções antropofílicas, elas são não inflamatórias, né, são crônicas e são difíceis de se curar. Eles invadem, né, o extrato córneo, que nada mais é do que a camada superior e mais externa da epiderme. Um fato importante também de salientar é que as dermatofitoses, elas também são referidas, né, como tíneas, são denominadas como tíneas, né? E os sinais e os sintomas clínicos, eles vão variar, né, de acordo com os agentes etiológicos, ou seja, os agentes causadores, né, que são vários, a reação do hospedeiro e o local da infecção. O padrão clássico das dermatofitoses, o padrão a apresentação, né, do fúngica, ela envolve um anel de descamação inflamatória com a diminuição na inflamação e que ocorre em direção ao centro da lesão. Em áreas cobertas por pelos, né, vai aparecer manchas circulares elevadas de alopecia, que nada mais é do que a perda de pelos, né, em determinadas áreas do corpo, em uma área ou várias áreas. Com eritema, né, que são manchas avermelhadas por toda a pele, e escamação, ou como pápulas. No caso, as pápulas, elas são um tipo de lesão que acontece na pele, normalmente menor que 1 centímetro de diâmetro, e são caracterizadas por mudanças de cor e de textura na pele. Frequentemente, elas podem se agrupar, né, se aglomerar e gerar uma erupção cutânea. Elas também podem estar associadas com características secundárias, como crostas ou escamas. Podem aparecer também pústulas, né, que nada mais é do que uma pequena elevação da epiderme, ou seja, a camada mais externa da pele, contendo fluido turvo ou purulento, que no caso é a secreção pus, no caso, né, o popular mais conhecido como pus,
vesículas também, né, que é pequenas bolhas cheias de líquido que podem surgir em qualquer localidade da pele, em qualquer área da pele, e os quérios, que são inflamações graves envolvendo a base do pelo, né, que é caracterizado pelo desenvolvimento de uma placa inflamatória com pústulas, né, e crosta espessa. E, se persistente, pode levar à alopecia cicatricial, que é no caso da perda de pelos, como já foi citado. Numa pele lisa, possamos dizer assim, aparecem eritemas e manchas escamosas, né, que elas se expandem centripetamente, né, rumo ao centro, apresentando clareamento central. Pode aparecer também a infecção de unhas, no caso da onicomicose, que será abordado esse tema logo a seguir, pelos mesmos fungos causadores da infecção da pele. O tratamento para as dermatoftoses, ele é tópico, né, ou seja, é local, com a utilização de géis, pomadas e etc., ou oral também. No entanto, particularmente, o tratamento ele é mais corriqueiro, ele é mais funciona melhor com o uso oral. Vamos compreender um pouco, né, essa questão das micoses cutâneas. As micoses, elas são causadas, né, pela proliferação excessiva de fungos microscópicos na pele, como eu já falei anteriormente, e estes fungos eles podem ser de dois tipos: os dermatófitos, que já foi citado, né, eu acabei de falar neles, e as leveduras, no caso a cândida, né, que são chamadas muitas vezes de albicans ou malacésia. Aqui nós podemos ver essas três gravuras, né, especificando esses dois tipos de fungos, né, de dermatófitos, e eu vou abordar mais um pouco sobre eles. As leveduras, no caso, né, as cândidas, elas são responsáveis por determinadas micoses nas pregas, unhas e nas mucosas. As cândidas albicans, elas estão naturalmente presentes no tubo digestivo e nas mucosas genitais, ou seja, na parte genital, né, das genitais. Mas elas podem originar infecções superficiais, quando se propagam na pele, ou seja, em diversas áreas do corpo humano. Do mesmo modo, os malacésias, eles vivem normalmente nos folículos polissebáceos da pele, mas eles tornam-se também um grande problema, né, quando eles se proliferam excessivamente por outras áreas, né, que necessariamente não são estas áreas que estamos citando, né, como a origem dos mesmos. Dando continuidade, vou falar um pouco sobre fatores, né, que favorecem o surgimento e o aparecimento de micoses no nosso corpo, como esses fatores eles são um tanto relevantes, né, de muita importância a gente saber, né, para que nós possamos tomar os devidos cuidados. Esses fatores podem ser associados à umidade, né, ao calor e o confinamento, que é o que vai provocar a maceração e a proliferação desses fungos, né? Uma higiene deficiente, né? Ou também lesões cutâneas, ou seja, lesões na pele, lesões expostas. Algumas doenças, incluindo a diabetes, alguns medicamentos, né? Para quem faz uso de alguns medicamentos que possam, como é que eu posso falar? Possam instigar o aparecimento de fungos, né, de determinadas patologias, um sistema imunitário, né, ou seja, a nossa imunidade fragilizada, problemas de circulação sanguínea, né, e outros fatores diversos, eles predispõem ao aparecimento de micoses no nosso corpo, né? Olá, vamos dar continuidade à nossa apresentação sobre micoses cutâneas e subcutâneas. Falando um pouco sobre a micose no pé, né, como a gente está vendo na foto. É muito comum e está muitas vezes ligada a dos dermatófitos, implicando por vezes o aparecimento de levuras. A infecção começa geralmente por uma fenda entre os dedos. Quando não é tratada, propaga-se a planta do pé, as extremidades e a parte de trás do pé também. Surge sob a forma de uma descamação extensa, com um bordo vermelho de contorno arredondado, como a gente pode ver.
uma descamação, né, como já foi citado, o pé fica bem avermelhado, bem agredido. Micose das pregas, causada tanto por dermatófitos como por cândidas, afeta as pequenas pregas como as grandes. As pequenas pregas são a pelezinha que fica entre os dedos, os lábios, e as grandes são a virilha, as nádegas, como por exemplo. Ela torna-se vermelha e fissurada. As micoses das pequenas pregas aparecem frequentemente nas pessoas em contato frequente com a água ou que sofrem de transpiração excessiva. As micoses das grandes pregas estão relacionadas com a transpiração e a fricção do contato de vestuário. É mais comum, né, em pessoas com excesso de peso. E agora é a pitiriasis versicolor, devido à proliferação de levuras na pele do tipo malacésia. A pitiriasis versicolor é caracterizada por pequenas manchas arredondadas de cor castanho ou amarela clara, que descamam discretamente, expandem e formam superfícies extensas. Em alguns casos, podem aparecer manchas brancas após a exposição solar. Como a gente pode ver, a pele fica cheia de pintinha, né? Mais alguns exemplos. A pele fica irritada, vermelha. Agora, falando um pouco sobre a onicomicose. Bom, o que causa essa doença, né? A onicomicose, ela é uma infecção que dá nas unhas, né? Causada por fungos. Esses fungos se alimentam da queratina. As unhas dos pés são as mais afetadas porque, tipo, ficam em contato com a umidade, né? Ficam em contato com ambientes úmidos, escuros, quentes, tipo sapato, sapatilha. Por isso é mais comum dar na unha dos pés. Qual a transmissão da onicomicose? Ela pode ser transmitida através do contato direto entre as pessoas que compartilham objetos pessoais entre si, como um pente, alicate de unha, tesoura, entre outros. E o tratamento? Bem, o tratamento é feito por meio do uso de antifúngicos, que incluem medicamentos orais, esmalte ou creme medicinal. E em casos mais extremos, é feita a retirada da unha. Olá, boa tarde. Eu vou dar continuidade ao tema falando sobre micoses subcutâneas, que são introduzidas de forma normalmente traumática através da pele e que podem envolver as camadas mais profundas da derme e do tecido subcutâneo e até mesmo o osso, mas não costuma ultrapassar isso e se disseminar para órgãos mais distantes. O curso clínico, ele mostra-se crônico e insidioso, né, que começa de uma maneira mais branda, mais leve, e se não for tomados os cuidados necessários, vai se agravando cada vez mais e até mesmo criando uma certa dificuldade para o seu tratamento. Os agentes causais são muitas vezes de baixo potencial patogênico e são comumente isolados no solo, da madeira e na vegetação em decomposição, o que justifica uma comum exposição de forma relacionada a passatempos e lazer. E agora eu vou citar alguns exemplos desses tipos de micose. Começando com a esporotricose linfocutânica, que é um fungo dimórfico que é encontrado no solo e na vegetação em decomposição, que causa uma infecção crônica. Acontece predominantemente em locais de clima quente, tropical, subtropical,
e está relacionada ao trabalho em floresta, mineração e jardinagem. O fungo entra no hospedeiro após uma inoculação traumática dos materiais contaminados. Ela se caracteriza por lesões nodulares e ulcerativas, juntos aos linfáticos que drenam o sítio primário da inoculação. Seu tratamento ele é feito com o iodeto de potássio por via oral em solução saturada, ou pelo intraconazol, que é um medicamento bastante comum, antifúngico, né? Não só para micose, mas como para outros também. Aqui vocês podem ver a imagem dessas úlceras, né? Dessas feridas que ficam na derme da pessoa. E que também só não atingem seres humanos, né? Podem afetar também outros mamíferos. E também aqui vocês podem ver uma foto microscópica de uma biópsia de uma pele infectada, né? Do tecido lesionado. Dando continuidade, eu vou falar agora sobre a cromoblastomicose, que também é conhecida como cromomicose, e é uma infecção fúngica crônica envolvendo a pele e tecidos subcutâneos. São caracterizados pelo desenvolvimento de nódulos ou placas verrucosas de crescimento lento, né, de forma insidiosa, que vai começar ali de uma maneira lenta, e se não tratada, ela pode apresentar complicações e até deformidades, né? Esses fungos eles são pigmentados e penetram por inoculação direta com o solo infectado ou matéria orgânica infectada. As lesões, como já falei, começam com pequenas papulas verrucosas e que aumentam de tamanho e podem se apresentar até como placas. E quando já bem estabelecidas, elas parecem com crescimentos múltiplos e grandes verrugas múltiplas, uma se sobrepondo à outra, e que traz um aspecto que faz lembrar o couve-flor. Elas são hiperceratóticas e deixam o membro distorcido, deformado e com fibroses, e chega até ao linfodema secundário. A reação inflamatória é supurativa e granulomatosa, com fibrose dérmica e hiperplasia pseudoepiteliomatosa. O tratamento com terapia antifúngica, especificamente, ela não apresenta muito resultado se a infecção ela já estiver em um estágio avançado. O intraconazol e a terbinafina parecem ser os medicamentos mais eficazes para combater, incluindo com uma interação com a fluctosina, que tem mostrado os melhores desempenhos nesse tratamento. Aqui, e aqui uma das imagens, né, de como fica, principalmente na imagem superior, de uma forma já mais avançada, aí vocês veem que causa uma grande deformidade no tecido mesmo. Terminei os meus exemplos, agora eu vou passar a palavra para a outra integrante, Camila. Obrigado. O micetoma é uma doença que foi descrita há bastante tempo. Os primeiros casos foram relatados no século XIX. É um processo infeccioso crônico granulomatoso. É caracterizado pela formação de múltiplos granulomas e abscessos que contêm grandes agregados de hifas fúngicas, conhecidas como grânulos ou grãos. É uma doença que ela possui vários agentes etiológicos. Quando introduzidos no tecido, eles vão desenvolver um único padrão clínico. Alguns dos agentes mais frequentes são o acrimônio, fusarium e madurella.
A maioria se desenvolve nos pés, cerca de 80% dessa doença é desenvolvida nos pés. Isso porque as pessoas caminham em locais sem calçado e acabam provocando ferimentos nos pés, facilitando a introdução dos fungos. Considerando que esses fungos são habitantes do ambiente, daí a doença se desenvolve. Aqui nessa imagem a gente pode observar os grânulos, né? São aqui onde ficam acumuladas as hifas, são estruturas bastante rígidas. Aqui nessa outra imagem já se tem um comprometimento ósseo, porque quando essa doença ela não é tratada, ela vai progredindo, fazendo uma grande destruição óssea nesse paciente. O tratamento. O tratamento é uma coisa muito complicada, porque mesmo sendo um processo lento e gradativo, ela vai provocando um fibrosamento muito grande e acaba dificultando as drogas de infiltrar no tecido. Em boa parte das vezes é necessário o amputamento do membro. A zigomicose subcutânea é uma patologia que afeta humanos, ocasionada por fungos do ambiente e geralmente ela é adquirida através da inalação dos esporangiósporos. A característica comum a todos os agentes etiológicos é a presença de hifas, que é o que a gente vai encontrar no tecido do paciente. Essa patologia ela vai apresentar nódulos. Ela vai apresentar nódulos subcutâneos. É importante lembrar que este fungo ele não degrada o tecido, ele obstrui o vaso sanguíneo. Sendo assim, não tem sangue circulando. Se não tem sangue circulando, falta oxigênio. Sem oxigênio, esse tecido ele vai acabar necrosando. O tratamento. Em seu estado inicial, o tratamento. Se faz necessária a associação de diferentes terapias, sendo que o diagnóstico precoce, o imediato uso de antifúngicos, a correção do distúrbio metabólico ou a reversão da neutropenia são de extrema importância para o sucesso do tratamento. E ele é feito com a anfotericina B. Feifomicose subcutânea. Bom, a feifomicose, elas são lesões causadas por fungos demáceos. Fungos demáceos que vão causar a feifomicose. E demáceos porque vão apresentar-se no tecido como hifas septadas demáceas, ou seja, hifas escuras, porque os fungos eles produzem a melanina e vão ficar com essa tonalidade marrom, consequentemente as suas estruturas e nas colônias. A feifomicose é uma infecção fúngica, né, que resulta na formação de um cisto, onde os organismos podem continuar a procriar naquele cisto. Os pacientes saudáveis, eles são capazes de combater os fungos antes que eles causem a infecção maior. Essa condição, ela geralmente aparece por via subcutânea, e aí o paciente pode apresentar alguns sintomas, como coceira, desconforto, uma mancha escura começa a se espalhar sobre a pele e pode ser acompanhado por inchaço. Quando um cisto começa a se desenvolver, ele geralmente tem as paredes escuras, pode ser flexível. O médico poderia colher uma amostra por biópsia para ter o diagnóstico certo e raramente eles crescem no cérebro ou no sistema nervoso, mas quando isso acontece, o paciente pode sentir déficit cognitivo, como falta de coordenação, dificuldade em lembrar das coisas e mudanças de atitude. O tratamento em seu estado inicial ainda pode ser feito, um tratamento com itraconazol, porém se já apresentar nódulos, somente por meio de cirurgia. Aqui temos a cirurgia de remoção desses nódulos.